São dos Aposentados da Sabesp. Hoje eu estou como vice-presidente. Eu fiquei um tempo afastado, mas a partir do dia 20 eu estou voltando à presidência da APS, né? A nossa associação, ela é muito pouco difundida aí entre os empregados ativos, né, da empresa, né? Por uma série de restrições. Nunca por nossa culpa, né? Nós sempre quisemos eh, estar em comunicação com vocês, mas não foi possível. Nós temos hoje aproximadamente 3.000 associados, né? Dentre os quais 150 também aproximado ativos, né? Porque, embora seja uma associação de aposentados, os ativos também têm a possibilidade de estar se filiando. Nós temos três grandes focos, né, dentro da associação, que o jurídico, né? Nós temos uma atuação intensa, né, no aspecto jurídico, né, com várias ações, né, contra a Sabesp, contra a Fazenda, né, e assim por diante. Dizem até que nós somos o sindicato dos aposentados, porque para os ativos o sindicato é muito bom e os representa bem, mas para aposentados, né, infelizmente nós não temos essa assistência e essa parceria, né? Porque nós já ficamos por duas vezes na mão, né? Falta de um entrosamento melhor com os sindicatos. Temos a parte social, né? Que também é muito importante, principalmente agora nessa fase que vocês vão estar adentrando aí, né? A fase de aposentados, muitos vão realmente ficar aposentados, né? Só espero que não fiquem arrastando o chinelinho em casa, né? E isso é muito ruim para a saúde, inclusive. Então, na parte social, nós temos muitos eventos durante todo o ano, né? Com festas de confraternização, festa do aposentado, baile da primavera. São eventos que agregam aí aproximadamente umas 300 pessoas em cada evento desse. E temos também a área de saúde, né? Que ultimamente é a que tem nos dado, assim, maiores preocupações, né? Inclusive agora, vocês que assistiram a live ontem, né? Nós estamos aí na expectativa de o que vai acontecer com o nosso plano de saúde. Temos a esperança de que tudo vai continuar bem, né? Nós temos convênios, né, com colônias de férias em Campos de Jordão, Caraguatatuba e em todo o estado de São Paulo. Temos um convênio de ambulância 24 horas. Temos um convênio com a Odontoprev, muito bom, em boas condições financeiras. Temos um auxílio funeral também para todos os associados, né? E na semana que vem entra aí uma campanha boa aí para quem quiser nos ajudar, né? Porque nós precisamos, uma associação como a nossa, quanto mais associados nós tivermos, melhor, mais fortes nós seremos, né? Então, na semana que vem entra em vigor aí uma campanha que vai premiar os associados que nos trouxerem novos associados, né? E o prêmio pode chegar até R$ 5.000, né? Então, agora nós vamos passar um filminho aí, um vídeo, né, muito rápido sobre a associação para vocês conhecerem melhor, ok? Tá sem som, Edna.
Associação dos Aposentados e Pensionistas da Sabesp. São mais de 30 anos de existência, com mais de 3.000 associados. Atuação permanente na defesa dos direitos dos associados. Busca de melhoria da qualidade de vida, diversos atendimentos, conexão permanente, representação junto à Sabesprev, Viveste, sindicatos e associações. Os benefícios oferecidos são ações judiciais coletivas em defesa dos associados e herdeiros. E as principais ações são FGTS, Imposto de Renda sobre o Déficit Previdenciário, complementação das ações pensionistas após a reforma da Previdência, enquadramento salarial, integralidade das pensionistas, plano de saúde. A APS também conta com um plantão jurídico nas sedes de São Paulo e Baixada Santista. Concessão de auxílio funeral a todos os associados. Elaboração de declarações de IRPF. Orientação na fase de aposentadoria para o recebimento da complementação e suplementação salarial. Plantão do Serviço Social em São Paulo e Baixada Santista. Integrante do Fórum das Entidades. Acompanhamento da gestão dos planos de saúde vinculados à Sabesp. Campanhas educativas e preventivas para a preservação da saúde e qualidade de vida. Atendimento social a associados e seus dependentes em caso de falecimento, desequilíbrio orçamentário, relações de consumo, planos de saúde, dependência química e previdência social. E também as ações culturais e Coral Canto das Águas, com biblioteca, viagens, confraternizações, festas e Dia do Aposentado. A APS também tem convênios com colônia de férias, idiomas, academias, planos funerais e presença anual na FENASSAM. Trabalha com comunicação permanente em lives, site, Facebook, Instagram, WhatsApp, revista e informativos. Bem, então, é isso aí, gente. Agora vocês conhecem um pouco mais a PS e nós estaremos aí de portas abertas para vocês se filiarem, né? A ficha de inscrição está no nosso site. Qualquer problema que vocês tiverem, também pode ligar para a sede e vocês receberão todas as informações. Nós vamos passar agora a palavra para o Roberto, presidente da Sabesprev. Tem aí o Gustavo, a Carla, o Luiz Fernando, né, que vai passar todas as orientações para vocês sobre os benefícios e demais assuntos aí de investimento da Sabesprev, ok? Roberto, com a palavra. Obrigado, Zé. Quero agradecer novamente o convite da Associação dos Aposentados por nos dar essa oportunidade da gente trazer algumas informações, ainda mais nesse momento, né? É um momento decisivo, né? É um momento onde a gente vai tomar algumas decisões e essas decisões, com certeza, vai impactar o resto de nossas vidas, né? Então, a gente está trazendo hoje a nossa equipe, o Fernando, que a gente vai falar um pouquinho de investimento, e a Carla e o Gustavo, nós vamos abordar bastante, bem a parte prática da Previdência, ainda mais nesse momento onde as pessoas vão ter que tomar algumas decisões, tá? Então é isso, obrigado. A dinâmica que a gente vai adotar é o seguinte: a gente vai fazer a apresentação ao final a gente vai responder todas as dúvidas. O Gustavo está colocando aí no chat, tá, os contatos da Sabesprev. Com certeza, não vai se esgotar aqui o nosso relacionamento. Ele vai continuar durante todo esse processo que vocês estão deixando a Sabesp, né? E depois ele vai perdurar aí por muitos e muitos anos, né? Assim que a gente espera. Fernando, por favor, fica à vontade aí. Eu só queria acrescentar que, após a apresentação, as perguntas vão ser feitas pelo chat, tá ok? Então, todo mundo que quiser fazer pergunta, por favor, através do chat.
Começar? Bom dia a todos. Antes de começar a apresentação, falando em colocar coisas no chat aqui, eu vou colocar para nós aqui no chat um vídeo que a gente tem aqui na Sabesprev com o professor Marcos Silvestre, vídeo sensacional, uma série de boas recomendações para esse período para vocês, vale muito a pena vocês assistirem esse vídeo, tá bom? Tá aqui no chat para todos. Depois só me confirme se vocês receberam aqui, tá bom? Bom, vamos falar da rentabilidade, né, dos planos da Sabesprev. Pode passar esse primeiro slide, Guga, por favor? Também. A gente vai falar aqui sobre a performance dos planos, né? E a gente vai mostrar o quanto quando a gente tem o olhar, né, a visão de longo prazo, quanto os retornos do plano Sabesprev+, do reforço, do BD, todos eles estão alinhados com a necessidade que a gente tem, né, de entregar retornos adequados para vocês. Então, apesar do ano de 2024 não ter sido um ano fácil e nem a gente não ter conseguido entregar o retorno que a gente imaginava que poderíamos, mas no longo prazo a gente vê uma consistência muito grande, né, do plano. Então aqui a gente vê o retorno ano a ano do plano, né? Veja que tivemos três ocasiões aqui de retornos próximos ou acima de 20%, né, nesse histórico aqui. Pode passar, Guga, quando a gente acumula esse histórico de retorno que eu mostrei para vocês aqui, é esse histórico que a gente tem aqui na tela, tá bom? Pode passar mais um slide, por favor. Quando a gente compara, né, esse retorno com diversos indicadores de performance de investimentos, a gente vê que o Sabesprev+, a gente está falando aqui do Sabesprev+, nesse instante, ele tem um histórico, né, acumulado superior a todos esses indicadores. Então, a linha preta aqui é o CDI, que é o... Pode voltar, por favor? Por favor? Isso, obrigado. É, a gente tem aqui a linha preta é o CDI, que é o indexador, né, o indicador de performance mais comum para investimentos ou de renda fixa ou de uma carteira total composta de vários ativos, né? Então veja que a gente performou bastante superior, né, ao CDI. Tem também o dólar, que teve essa puxada muito grande, mas se vocês tivessem investido o dinheiro de vocês em dólar, vocês teriam menos do que tem aqui no Sabesprev+. Tem o Ibovespa, que é o indicador da Bolsa de Valores, o IPCA, que é o indicador de inflação, né? E até colocamos aqui a própria poupança para vocês terem uma ideia. Então, o Sabesprev+, e o reforço a gente vai ver na sequência, mesmo diante de um ano difícil, de 2024, o retorno acumulado é bastante adequado. Pode passar o próximo slide, por favor. E aí, quando a gente. Como é que isso vira dinheiro, né, para vocês, na verdade, né? Ah, a gente traz aqui o caso prático de um participante real. Aqui pegamos um participante lá na nossa base, fez a migração lá no primeiro instante para o plano Sabesprev+. É, ele migrou, ele tinha mais ou menos uns 35 anos, né? Quase 36. E hoje ele tem algo próximo de 50 anos ali, né? E o saldo dele é de 1.240.000. Esse saldo aqui ele é composto 26% de contribuições próprias, 25% das contribuições da Sabesp,
pro plano dele e praticamente 50% das, da rentabilidade que o plano consegue conseguiu ao longo do tempo. Mas o detalhe é, se ele continuar, né, com, ah, com o ritmo que ele tem atual, né, de contribuições próprias, de contribuições da patrocinadora, e se a gente mantiver uma rentabilidade de acordo com o, o padrão que a gente, na verdade, nem como o padrão, né? Porque a gente teve uma rentabilidade superior à nossa à necessidade do plano, né? Mas se ele seguir no IPC, no INPC mais 5, quando ele se aposentar lá em 60, aos 65 anos, ele vai ter uma reserva de praticamente 4,5 milhões de reais, e desses 4,5 milhões de reais, 55% vai ser rentabilidade. E notem que é, a parte da rentabilidade sozinha lá no futuro vai ser maior do que o saldo atual dele hoje, né? Então, isso aqui é, o o que a gente precisa considerar de longo prazo. Isso aqui é o que, quando a gente fala do longo prazo, é disso aqui que a gente está falando. É do trabalho que o dinheiro faz, enquanto ele permanece lá, investido, né? E isso aqui é o que a gente tem entregue para os nossos participantes ao longo do tempo. Pode passar, por favor. Aqui, mesmo caso do plano de reforço, a diferença é que o que muda é o prazo, né? O Sabesprev Mais começou lá em 2010. Aqui a gente está trazendo os últimos 20 anos, né, do plano de reforço, então o plano de reforço é mais longevo. E pode passar agora, por favor. Quando a gente acumula todas aquelas barras numa rentabilidade consolidada, né, histórica de longo prazo, a gente enxerga a mesma foto para o plano, sabe, para o plano de reforço. O plano de reforço também bate com relativa folga todos os indicadores de mercado aqui, né? Pode passar, Guga, por favor. Aqui a gente tem o nosso plano família, o nosso caçulinha, né? Ele começou em 2023, julho de 2023, né? Pode passar agora, por favor. E quando a gente coloca quando a gente acumula as rentabilidades que ele conseguiu ao longo do tempo, ele empata ali com a renda fixa, com o CDI, por um motivo que eu explico agora. O plano ainda tem um patrimônio pequeno, então a gente ainda investe só em renda fixa no plano. Imagino que esse ano a gente já começa a fazer uma diversificação maior no plano, então por isso que ele empata com o CDI. Ele está investido 100% em ativos que rendem CDI, e ele só perdeu do dólar agora, nesse instante, que o dólar deu essa, essa puxada tão grande, né, nos últimos 3, 4 meses aí, né? Mas o plano também está tendo rentabilidades acima da inflação, acima da poupança. Então, é um plano que tem tido rentabilidades saudáveis também. E vamos lá na rentabilidade do BD, Guga, por favor. Aqui, o mesmo histórico de 20 anos. Vejam que a gente tem um padrão, um comportamento de retornos é, na parte um pouco mais antiga, mais ou menos o mesmo tipo de comportamento do Sabesprev mais do reforço, e aqui na parte mais nova, um comportamento diferente, por causa do tipo de contabilização que a gente faz no plano, né? Em benefício do tempo, se a gente tiver tempo sobrando no final da apresentação, a gente passa um pouquinho sobre marcação na curva e marcação a mercado para vocês, tá bom? Eh, Guga, pode passar o próximo slide, por favor.
E aqui a rentabilidade do plano BD nos últimos 20 anos também é bastante superior aos indicadores de mercado. Qual é o recado, qual é o resumo, né, de tudo, dessas informações aqui sobre rentabilidade? É, não olhem o curto prazo. O curto prazo é um péssimo conselheiro, né? Sacar os recursos da Sabesprev por causa do retorno do último ano é abrir mão das possibilidades de rentabilidades muito positivas que a gente já teve em outros momentos do plano, né? Então, cuidado com essa decisão, né? O plano Sabesprev mais ou o plano de reforço teve 1% de retorno no ano passado, ele vai render 1% daqui para todo sempre. Não, isso não vai acontecer. Vai haver outros momentos de rentabilidade muito acima da inflação, como já aconteceu. Em outros momentos, a rentabilidade vai ficar aquém do que a gente espera, mas quando a gente coloca isso no longo prazo, somando ano após ano, o que a gente vai fazer é o que a gente vai entregar para vocês é uma rentabilidade de acordo com a necessidade de vocês para ter benefícios adequados para a aposentadoria de vocês, tá bom? Pode passar o próximo gráfico, Guga, por favor. É, hum, a gente falou muito até aqui, né, do que aconteceu. E o que que a gente está fazendo? O que que a gente, na Sabesprev, o que a gente está colocando aqui para reverter, não reverter, porque dá a impressão que a gente fez alguma coisa errada e a gente não fez nada errado, né? Mas o que a gente está fazendo para reforçar tanto a infraestrutura interna da Sabesprev quanto o portfólio, né, de investimentos da Sabesprev, né? Então, vamos começar pela infraestrutura da Sabesprev, né? A gente reforçou a nossa equipe, trouxemos já estão trabalhando, são dois analistas sêniores muito experientes nesse mercado de fundos de pensão, vieram de outros fundos de pensão, então conhecem bem o trabalho que precisa ser feito, já entraram pedalando forte, né? Então já estamos produzindo, já temos mais quatro mãos aqui para nos ajudar com análises e com tudo que precisa ser feito dentro do dia a dia, né, de uma área de investimentos de um fundo de pensão. E a gente também reforçou a nossa infraestrutura com um novo software que permite que a gente tenha mais informações de mercado. Não que a gente tenha poucas, a gente tem bastante informação de mercado, mas a gente precisa, a gente com esse novo software a gente consegue ter mais detalhe, mais minúcia, uma visão maior, uma amplitude maior de visão, né? Agora, em termos de carteira, o que que a gente está fazendo? A gente está fazendo o plano Sabesprev Mais e o plano de reforço, eles têm uma carteira muito diversificada, muito mesmo. Além de títulos públicos que não estão marcados na curva, estão marcados a mercado. Se der tempo, a gente fala sobre isso. É, a gente tem fundos imobiliários, ações de empresas listadas, ações de empresas não listadas, crédito privado, diversos tipos de emissores diferentes, banco, locadora de carro, quer dizer, de negócios diversificados dentro da nossa carteira. E agora a gente está fazendo uma redução ao longo de todo o ano de 2025. A gente está fazendo isso de uma vez para não correr riscos de preços e de eh, eh, uma movimentação abrupta prejudicar a performance da nossa carteira, mas ao longo do tempo, ao longo de 2025, a gente vai aumentar em 3 vezes o nosso portfólio indexado à taxa Selic, né, que está em ascensão, né? A gente está acompanhando no noticiário,
Selic terminou 2024 em 12,25, até março vai estar em 14,25. Muito provavelmente até do final de 2026 ela vai estar alta nesses níveis, então a gente vai colocar mais desses ativos para trabalhar na nossa carteira e a gente, para ter esse dinheiro para colocar, né, nessa estratégia, a gente vai reduzir outras estratégias. Isso vai diminuir o que a gente chama de volatilidade, né? A variação abrupta de preço na nossa carteira e vai trazer uma previsibilidade maior de retornos. Isso não significa que a gente não está garantindo aqui que 2025 vai ter uma performance positiva, mas se o cenário continuar deteriorando, a rentabilidade vai ser menos machucada por esses eventos de mercado, tá bom? Pode passar, Guga, por favor. Aqui a gente fala um pouquinho, acho que a Carla vai detalhar um pouco mais até isso, mas eu vou falar de dois pontos aqui, que são importantes. Vocês devem estar sendo extremamente assediados por gerentes de banco pedindo para que vocês saquem o dinheiro e levem o produto para lá, ou façam portabilidade para outros planos de previdência lá. Tá, o que eles não estão contando para vocês são duas coisas que influenciam demais o quanto de dinheiro vocês vão ter lá na frente disponível para vocês. Primeiro é o custo desses produtos de previdência, né? Hoje, os nossos planos de previdência, o Sabesprev Mais especificamente, que está na tela aqui, custa 0,25 ao ano para vocês, né? Veja aqui os outros produtos que a gente trouxe aqui, que são os mais comuns que batem lá na nossa central de atendimento. A gente não fez nenhuma pesquisa prévia, que são os mais comuns que chegam lá para a gente. São produtos que são de 5 a 10 vezes mais caro que o plano Sabesprev Mais. Por que isso? Porque a Sabesprev não tem fim lucrativo. Estamos aqui para servir vocês. Não temos nenhum outro objetivo, né? E o que eles fazem é trazer a performance de curto prazo, né? Olha, nos últimos 6 meses a rentabilidade foi essa, nos últimos 12 meses a rentabilidade foi essa, só que ninguém traz a rentabilidade de longo prazo. E quando a gente coloca a rentabilidade de longo prazo na tela, veja e se esses produtos tivessem uma vida maior ainda, né? Se a gente pudesse trazer uma performance dos últimos 10 anos, dos últimos 15 anos, a gente ia mostrar números ainda melhores para vocês aqui. Então, mais uma vez, cuidado com o curto prazo, o olhar de curto prazo. O olhar de curto prazo é um péssimo conselheiro para vocês, tá bom? Pode passar, Guga. Eu acho que o foco aqui era mais rentabilidade dos planos, né? Vamos combinar o seguinte: se a gente tiver tempo hábil no final, a gente fala sobre a nossa carteira de empréstimo também. Acho que é importante a gente abrir a palavra aqui para a Carla, para ela falar né, da característica dos planos. Imagino que essa seja uma grande demanda de vocês também. Não, mas prometo para vocês, se sobrar tempo no final, a gente fala de marcação a mercado versus marcação na curva e sobre a nossa carteira de empréstimo pessoal. Tá bom? Carlinha, por favor, entra com a sua parte. Bem, bom dia a todos. Vou falar um pouquinho dos planos de previdência. Se a minha voz foi embora, aí o Gustavo me cobre. Pode passar, Gu. Bem, hoje a Sabesprev, né? Ela já há muitos anos já fazia isso, de fazer a segregação dos patrimônios, né? Então, o patrimônio do BD não se mistura com o do mais com o do reforço, nem o do reforço com família, tá? Então, todos os patrimônios são segregados. É, Hoje, apesar de haver essa segregação, né, a legislação nos pediu que atribuíssemos um CNPJ a cada plano. Então, a partir de 2022, o plano de reforço mais e o BD passaram a ter um próprio CNPJ, e agora em 24, aliás, comecinho de 24, o plano família também passou a ter o seu próprio CNPJ, tá?
Então, todos os planos têm os seus CNPJs inscritos na Receita Federal, ok? E aí a segregação é de fato, tanto patrimonial, conta corrente, todos os gestores, tudo é segregado. Pode passar. Bem, na linha do tempo, em 1991, a gente teve o plano de benefícios básico. Em 1998, o plano de reforço. E em 2010, o plano Sabesprev+. O plano de benefícios básicos, ele é modelado em benefício definido, tá? Ele é um plano de suplementação de aposentadoria, né? Ele requer que exista uma previdência principal, que seria o INSS. Então, o benefício básico, ele é o acessório, né? Então, ele sempre acompanha ali, você precisa estar aposentado pelo INSS para ter o benefício básico. E como o próprio nome já diz, o benefício está definido, o que não está definido é o custeio, tá? O plano de reforço, ele é um plano que foi criado em 1998. Ele é um plano de contribuição definida pura. Ele não tem contrapartida da patrocinadora e ele era vinculado só ao BD. Depois ele se tornou independente e hoje tanto quem está no BD, quem está no Mais, quem não está em lugar nenhum, pode ter o plano de reforço, tá? Ele é independente. O objetivo dele, quando foi criado, era que as pessoas pudessem ter uma isenção tributária maior, uma dedução tributária maior, e também com a constituição de reserva para fornecer um benefício maior do que o BD fornecia. O Plano Sabesprev Mais foi criado em 2010. Ele foi criado com o objetivo de receber as migrações do plano Sabesprev, aliás, desculpa, as migrações do plano de benefícios básicos, tá? Então, as pessoas que não queriam ter mais o plano de benefício básico, não queriam pagar o déficit, migraram para o Sabesprev Mais. Pode passar. Ah, nos planos de benefício, os planos que a Sabesprev trabalha, eles estão de acordo com a resolução número CGPC número 16, tá? Então, os modelos estão consagrados em legislação e todos os modelos que nós trabalhamos estão adaptados à lei, tá? O plano de benefício básico, ele é mutualista, como é o plano de benefício definido, mas o custeio não. O que que significa ser mutualista? Significa dizer que quem está neste plano é como se fosse uma caixa de água coletiva, onde todo mundo coloca dinheiro lá, e aí nós vamos abrindo, né, as torneirinhas e vamos pagando em forma de benefício e vamos pagando os benefícios a cada pessoa, certo? E aí os benefícios vão sendo pagos de acordo com o salário do participante, que ele tinha a época da aposentadoria, de acordo com a idade da pessoa. E aí vai se pagando este benefício ao longo da vida dela e depois revertido ao pensionista reconhecido pelo INSS. Se por um acaso as pessoas passarem a viver muito mais ou modificarem a sua estrutura familiar, né? Pessoas mais velhas casando com pessoas mais jovens, tudo. Isso acontecer numa grandeza maior do que o esperado, isso tende a elevar o custo do plano, tá? Tudo isso é capturado ano a ano. Então, ano a ano, nós fazemos uma avaliação de premissas atuariais e avaliamos se o comportamento da massa vem se modificando ou não. O plano de contribuição definido é inversamente diferente. O benefício não é conhecido, mas a contribuição é. Então, quem define a contribuição é o próprio participante, tá? E aí vai se formando uma reserva com as contribuições dele, a contribuição da patrocinadora e mais a rentabilidade que a Sabesprev coloca. Isso vai se formando uma reserva que vai pagar benefício ao longo dos anos. Pode passar, Gu. Nós atualmente nós temos 4.200 de patrimônio e nós temos 10.523 ativos, 10.697 assistidos. E pagamos em torno de 25 milhões de reais por mês em pagamentos de benefício, tá? O benefício médio do Sabesprev Mais é 2.800, do reforço 1.700 e do BD 2.600. O plano família não paga benefício ainda porque ele ainda é muito novinho.
Pode passar. Aí, os requisitos de elegibilidade, né? Então, quando eu vou entrar em benefício, quais são os requisitos que eu preciso? Lá no BD, eu preciso ter o fim do vínculo empregatício, tá? Eu preciso estar aposentado pelo INSS, eu preciso ter 60 anos de idade. E se eu tiver menos 60? Pode ser, desde que seja no mínimo 55 anos de idade. E eu tenho que ter no mínimo 5 anos de serviço creditado, ou seja, 5 anos de participação no plano ou tempo de empresa, tá? E no máximo 20 anos de empresa. Lá no Sabesprev Mais, eu preciso ter o fim do vínculo empregatício, preciso ter 50 anos de idade no mínimo e 5 anos de participação no plano. Preciso estar aposentado pelo INSS? Não, não preciso estar aposentado pelo INSS. A partir dos 50 anos, desde que eu esteja desligado, eu posso começar a receber o benefício. E no plano de reforço, a mesma coisa. Fim do vínculo empregatício, 50 anos de idade, 5 anos de participação no plano. Preciso estar aposentado? Não, não preciso estar aposentado, tá? Todos os planos têm cobertura de invalidez e pensão. Pode passar, Gu. E aí vamos calcular como é que faz o plano de benefício definido. Então, o valor que a gente vai pagar de benefício no plano BD é o maior valor resultante destas duas fórmulas, tá? Então, qual que é o benefício máximo? 70% do salário real de benefício menos o benefício previdenciário. Vezes o serviço creditado sobre 20. Parece meio ruim, né? Parece difícil, mas não é. O que que é SRB? É salário de participação corrigido. Então, eu vou pegar o salário base mais o adicional por tempo de serviço incidente sobre o base. Aí, se eu tiver comissão? Não, comissão não entra, tá? Nem sobre o ATS e nem junta no base, tá? Então, é salário base mais adicional por tempo de serviço incidente sobre o base. Corrigido pela inflação desde o último acordo coletivo que vocês participaram até o mês anterior ao desligamento. Então, suponhamos que vocês estejam se desligando agora em fevereiro. Pego o salário base mais ATS de maio, vou corrigindo pelo INPC desde maio até janeiro. Quando chega em fevereiro, eu vou ter o seu benefício, o seu salário corrigido. Calculo 70% menos o benefício previdenciário. E aí, vezes o serviço creditado sobre 20. Esse serviço creditado nada mais é do que o tempo que vocês têm de empresa, limitado a 20. Menos a redução da idade. Gu, eu vou pedir para você puxar. Eu continuo, então, pode deixar, Carla. Então, retomando aqui na fórmula, né? A Carla está falando, redução por idade aqui no benefício é o 4% por ano que antecipa aos 60. Então, se você tem 55 aqui na fórmula, você vai ter uma redução de 20%. Tá? Nós temos a fórmula aplicada. A gente aplica as duas fórmulas, o benefício máximo do benefício mínimo, e a gente apura o maior valor resultante. Aqui, a do benefício mínimo é 10% do salário real de benefício, que, como a Carla explicou, é o salário de maio, o salário de participação de maio corrigido até o mês anterior ao desligamento, serviço creditado limitado a 20 por 20, menos a redução por idade. Vai ficar mais claro quando a gente fizer aqui um exemplo de cálculo, tá? Então, nós temos aqui um exemplo, uma pessoa com salário de 15 mil. Para essa pessoa com salário de 15 mil, o benefício previdenciário que é utilizado na fórmula vai ser o teto da Previdência. Esse teto aqui é o teto de dezembro, tá? A gente não aplicou, não atualizou para o de janeiro, mas o de janeiro vai ser um pouquinho menor do que o teto, porque como é calculado o benefício previdenciário? Ele é a média dos 36 últimos salários da pessoa limitados ao teto, que era a forma como o INSS fazia o cálculo do benefício previdenciário lá em 91, quando o plano foi criado. Então, a gente mantém a regra do cálculo do benefício previdenciário da mesma forma como o benefício
era calculado pelo INSS lá em 91. Então, nesse exemplo aqui, 15 mil, 70% dos 15 mil dá 10.500, menos o benefício previdenciário, que no caso aqui foi o teto, que essa pessoa, os 36 últimos salários dela estão acima do teto, então vai ficar limitado ao teto. Vezes 20 anos, que é o tempo de serviço que ela tem, dividido por 20, e ela já tem mais de 60 anos, 0% de redução por idade. Então, a pessoa com 15 mil, no cálculo da fórmula do benefício máximo, vai dar 2.713. Na fórmula do benefício mínimo, 10% dos 15 mil dá 1.500, 20 sobre 20 dá 1, 0% de redução por idade dá 1.500. Então, aplica-se aí a fórmula, o benefício concedido vai ser o do benefício máximo, 2.700 aqui. Todas essas informações vocês não precisam decorar, não precisa saber essa fórmula. No site da Sabesprev, ao acessar a área restrita, no menu Simulação Previdenciária, os participantes do BD têm lá o valor do benefício pré-calculado, o valor certinho. Se a pessoa tiver menos de 60, tem da idade atual até os 60, quanto seria. Então tem tudo bem detalhado lá no portal, tá? Isso aqui é mais informativo para vocês saberem como calcula, tá? Mas os cálculos vocês conseguem pegar lá no portal. Em relação ao benefício do BD, como a Carla tinha comentado, né, um plano em que a fórmula pré-determina o valor do benefício. Já no Sabesprev+, quando a pessoa se desliga e ela tem direito a receber o benefício, ou seja, tenha mais do que 50 anos, o benefício ele é calculado com base no montante que ela tem. Então, você tem um valor acumulado, e em cima desse valor acumulado é que você vai escolher como vai receber esse benefício. Então, no momento que você sai e você vai requerer o benefício, você pode pedir uma antecipação de até 25% do saldo. Então, se você quiser pegar esse saldo antecipadamente, você pode sacar até 25% do saldo do seu plano e, sobre o valor remanescente, aplicar uma dessas formas de recebimento. São três. Então, a gente tem a renda definida em reais. Você escolhe o valor em reais que você vai receber mensalmente, tá? Esse valor ele tem que estar entre 0,1 e 2% da sua reserva. Então, você escolhe o valor em reais que é limitado a esses percentuais da reserva. Esse valor ele é fixo mensal, tá? Você pode alterar essa renda todo final de ano, entre outubro e dezembro. Você manda o pedido de alteração de renda e esse valor novo que você está pedindo vai valer para o ano seguinte. Então, ele é bem flexível. Você pode escolher a renda de acordo com a sua necessidade. Então, esse ano recebi bastante dinheiro da rescisão, não vou precisar de um benefício tão alto da Sabesprev, vou pegar 1% da reserva. Ano que vem eu vou viajar, vou fazer alguma coisa, aumento para um valor maior. E assim pode fazer a variação ano a ano. Nesse caso, desse tipo de renda, o valor ele é fixo, mas a rentabilidade continua incidindo sobre o saldo e o valor vai sendo agregado no saldo. Então, você retira um valor e o valor continua rentabilizando, então fazendo com que, dependendo do valor que você tira mensal, seu patrimônio praticamente não reduz. Na renda por prazo determinado, que é outra forma de recebimento, você escolhe o prazo de recebimento. Então, você pode escolher a partir de 60 parcelas. Então, eu quero receber em 60, em 120, 240, enfim, qualquer valor, qualquer número de parcelas acima de 60. Nesse caso, a rentabilidade incide na parcela. Por quê? Porque a gente tem que terminar de pagar todo o seu saldo naquele período pré-determinado. Então, você vai receber o primeiro valor, o segundo valor vai ser acrescido da rentabilidade, e assim sucessivamente. Então, você não tem poder de alterar esse valor, porque a gente vai colocando a rentabilidade nas parcelas e elas tendem a ser aumentadas mês a mês, para que ao final daquele prazo que você definiu, se encerre o seu saldo, tá? Outra forma de recebimento é a renda atuarial. Como é que funciona essa renda atuarial? A gente pega o seu saldo inicial e a gente aplica o fator atuarial, que tem embutido lá a expectativa de vida, taxa de juros e tudo mais, e chega num valor de benefício mensal. E a gente paga esse valor de benefício mensal durante um ano.
No final do ano, a gente pega o novo saldo, o novo fator atuarial e reaplica e acha um novo valor de benefício e vai pagar esse benefício por mais um ano. E assim sucessivamente. Então, sempre baseado no seu saldo rentabilizado e no novo fator atuarial. E a gente vai calculando isso todo ano, fazendo com que o benefício tenda a durar o maior tempo possível, tá? Então, são essas as três formas de renda disponíveis no Sabesprev Mais e no reforço também, tá? Então, quem tem o reforço ou o Sabesprev Mais pode escolher uma dessas três formas de renda. Eu, particularmente, prefiro a renda definida em reais, porque você tem controle sobre o valor, tá? Então, eu acho que é mais interessante. Bom, um exemplo aqui de valores de benefício, né, para ter uma ideia, também você pode simular o seu caso lá no site, tá? Tem os simuladores, mas você, por exemplo, uma reserva de 200 mil, em reais, você pode escolher um valor de 200 a 4 mil reais, tá? E a duração vai depender do valor. Se você escolher um valor menor, ele tende a durar muito mais. Se você escolher um valor maior, ele tende a durar menos, né? Em 200 reais, possivelmente, ele vai durar para sempre, não vai acabar nunca numa reserva dessa. Renda por prazo determinado, se você escolher em 60, por exemplo, dá um valor de R$ 3.300, variando mensalmente conforme a rentabilidade. E num exemplo aqui de renda atuarial, esses mesmos 200 mil, para uma pessoa de 60 anos, masculina, deve dar um valor de R$ 1.500 por mês aí no primeiro ano, e assim sucessivamente, recalculando conforme a reserva e o valor do fator atuarial, tá? Bom, me desliguei. O principal objetivo dos planos é o benefício, né? Nós temos sempre os benefícios, são quando você adere a um plano de previdência de longo prazo, o objetivo é sempre o benefício. Porém, existem várias outras opções que você pode escolher se você não quiser ou não tiver possibilidade de pedir o benefício imediato. Começando de baixo para cima, o BPD. O que é o BPD? É a possibilidade de você permanecer no plano, ou pagando, ou aguardando sem pagar, tá, as contribuições, para receber esse benefício no momento posterior. Então, se eu sou do plano BD, nessa primeira coluna, se eu não estou aposentado ainda, por exemplo, eu posso ficar aguardando. Nesse caso, se você tiver aderido antes de 2006 e tiver a soma do sua idade e o tempo de serviço maior que 60, que eu acredito que a maior parte das pessoas se enquadra, você fica aguardando sem fazer nenhuma contribuição, tá? E aí você, quando sair a aposentadoria ou sair a idade, vamos supor que você sai com 56 anos, 60 anos que seja, mas não está aposentado. Você fica aguardando, quando sair a aposentadoria, você começa a receber. Se você tiver com 54, 53, já está aposentado, mas não tem a idade mínima, também pode ficar aguardando sem contribuição. Nos planos Sabesprev Mais e reforço, é uma ideia interessante você ficar com o dinheiro investido sem fazer retiradas, enquanto não tiver necessidade financeira. Aí você mantém o seu dinheiro investido, pode fazer contribuições esporádicas quando quiser, então, inclusive pode colocar parte da rescisão aplicada nos planos, se você quiser, você pode fazer uma injeção de recursos com a rescisão nos planos da Sabesprev e deixar para iniciar o recebimento posteriormente. Então, nesse caso, a opção é o BPD. O autopatrocínio é a opção em que você fica no plano como se você tivesse na ativa pagando mensalmente as mesmas contribuições que você fazia anteriormente, tá? Essa opção no plano BD, ela só é interessante se a pessoa tiver muito menos do que 20 anos de empresa, enfim, é bem restrito porque como o valor do benefício é definido conforme a fórmula, o único impacto na fórmula aqui, no caso de autopatrocínio, seria o tempo de contribuição, o tempo de empresa, né? Então, geralmente, para as pessoas que estão se desligando, que devem ter geralmente mais de 20 anos de empresa, não é muito interessante o autopatrocínio no plano BD. No plano Sabesprev Mais e no plano de reforço, geralmente o autopatrocínio é escolhido quando a pessoa sai da empresa, vai para uma outra empresa
e quer continuar no plano, contribuindo para o plano porque tem outra renda, tem outro emprego, mas quer se manter no plano da Sabesprev, tá? Então aí eles optam pelo autopatrocínio. O outro item aqui é a portabilidade. Portabilidade é importante destacar vários pontos aqui que está se falando muito em portabilidade, em resgate, então algumas coisas aqui a gente carece de falar mais. No plano, no plano básico, né, no plano BD, a portabilidade e o resgate não incluem as contribuições feitas pela Sabesp e nem a rentabilidade do plano. O que se leva numa portabilidade do plano BD ou num resgate do plano BD são só as suas contribuições pessoais corrigidas pelo INPC. Por que isso? Porque ele é um plano mutualista. Se você está resgatando ou portando, você está desistindo do benefício e você está deixando o plano, mas o plano continua persistindo e as contribuições, como são para o fundo mútuo, você não leva a parte da rentabilidade nem as contribuições que a patrocinadora fez, tá? Então, no resgate e portabilidade para o plano BD, você leva só as contribuições pessoais e no resgate tem incidência de imposto de renda chegando a 27,5%, dependendo do valor. Ou seja, você recebe um dinheiro só com correção monetária e ainda paga imposto de renda. Ou seja, é a pior opção possível, deveria ser riscada das opções o resgate do plano BD. Nos planos CDs, no Sabesprev Mais e no reforço, a portabilidade inclui todo o saldo, tá? Todo saldo é possível de portabilidade, sendo necessário pelo menos 3 anos de vinculação no plano. O que não se fala na portabilidade, o que os gerentes de bancos falam quando eles fazem a propaganda, até o Fernando já deu adiantada, eles vão pegar a rentabilidade de curto prazo para comparar, para ludibriar vocês, né, falando, olha, nossa rentabilidade o ano passado foi de 10, 15%, mas não mostra de longo prazo. A taxa de administração dos planos abertos dos bancos e seguradoras são bem maiores. Além disso, na portabilidade, quando você porta o dinheiro de uma entidade fechada para uma entidade aberta, você perde o direito de resgatar esses valores lá na entidade aberta. A Lei Complementar 109, ela determina que na migração, na portabilidade de valores de uma entidade fechada para uma entidade aberta, você deve obrigatoriamente contratar um benefício mensal na entidade de destino com prazo de pelo menos 15 anos. Então, você tem que contratar um plano nessa entidade e receber esses valores num prazo mínimo de 15 anos. Então, você fica preso a essa entidade na forma de um benefício ficando vedado o resgate dos valores portados, tá? Então, numa opção de portabilidade, tem essas consequências aí. Outra coisa, os planos de previdência nas entidades abertas, elas geralmente elas te vendem uma anuidade. Eles não te dão um benefício com base no seu saldo. Na Sabesprev, como eu falei anteriormente, o benefício mensal ele é calculado sobre o seu saldo e a rentabilidade continua incidindo sobre o seu saldo. Quando você compra um benefício, desculpa, numa entidade aberta, você troca o seu montante, você troca o seu patrimônio por um benefício lá por prazo ou pode ser até um benefício vitalício, por exemplo. Mas então você pega 500 mil, 1 milhão que tem na Sabesprev, eles vão te vender um benefício lá de 5 mil reais vitalício, que seja. Só que se você falecer e não tiver contratado uma pensão, por exemplo, esse 1 milhão que você levou para lá fica com o banco e ninguém recebe esse dinheiro. Porque o que você contratou foi uma anuidade, um benefício, e não um valor decorrente do seu saldo, tá? Então, tem várias pegadinhas aí, questões que os gerentes de bancos não falam e que é importante ficar atento. Em relação ao resgate, o impacto principal do resgate são dois. Você vai resgatar esse dinheiro para. Se você for reaplicar esse dinheiro, não tem por que você resgatar, tirar de uma aplicação, pagar imposto de renda, que é um imposto que você paga sobre o resgate, para reinvestir esse dinheiro numa outra coisa que com certeza não vai te dar o mesmo retorno de longo prazo que o Sabesprev traz. Então você dá
10 passos para trás para começar e você vai ficar pelo menos 10 anos aí com esse dinheiro investido em outro lugar para recuperar só o imposto de renda que você pagou. E possivelmente, quando você for receber esse investimento, você vai pagar mais tributo novamente, tá? Então, retirar o dinheiro para reinvestir não é vantagem. Então, sempre o resgate tem incidência de imposto de renda. O imposto de renda pode ser na tabela progressiva ou na regressiva, mas de qualquer forma ele é muito alto, ele chega aí a consumir o valor total das suas contribuições pessoais no período, tá? Só um instante. Bom, isso aqui é um exemplo que quando a gente estava preparando essa apresentação, a gente viu um caso real e a gente achou interessante trazer para vocês verem uma situação. No plano CD, por exemplo, essa pessoa começou a receber o benefício com um saldo de 688 mil reais, tá? Isso lá em novembro de 2020. Durante esse período, de novembro de 2020 a novembro de 2024, ela recebeu na forma de benefício 183 mil reais, tá? Durante esse mesmo período, esse saldo rentabilizou 174 mil reais, tá? Então, ela começou a receber benefício tendo um saldo de 688, recebeu 183 mil, recebeu de rentabilidade 174 mil e em novembro de 2024 estava com saldo de 679. Ou seja, ela partiu de um saldo, recebeu 183 mil e está praticamente com o mesmo saldo, tá? Então, na opção, por exemplo, de renda definida em reais, você ajustando o valor do seu benefício, você consegue fazer um controle muito bom do saldo e você faz as retiradas e mantém o seu patrimônio, tá? Se a pessoa aumentar o valor da retirada, essa caixa vai aumentar e aqui vai diminuir um pouquinho, mas você percebe que a rentabilidade ela continua trabalhando ao seu favor quando você está recebendo benefício, tá? Sobre o resgate, a gente tinha comentado, o impacto do imposto de renda no resgate ele equivale aí a quase 5 anos de benefício que você joga fora, no caso de um resgate do seu patrimônio, tá? Então, você vai receber um valor líquido que vai ser menor, que vai deixar de lado 5 anos de benefício aí na forma de tributo que você pagou. Aqui algum outro exemplo também sobre o resgate, também alertando sobre o impacto tributário do resgate. Esse exemplo aqui, uma pessoa com uma reserva de 1.200.000, na tabela progressiva vai pagar cerca de 335 mil reais de imposto, tá? Esses 335 mil, eles equivalem a todas as contribuições, a mais do que todas as contribuições que ele fez ao longo de 26 anos de contribuição. Então, ele jogou fora todas as contribuições que ele fez ao longo de 26 anos para pagamento de imposto de renda, tá? Na tabela regressiva, também chega perto de 70% de todas as contribuições. Isso aqui para esse caso específico. Pode ser que a tabela regressiva às vezes dê mais ou menos, depende da configuração das contribuições dessa pessoa. E que também é quase 10 anos jogados fora aí para pagar o resgate. Então, resgate é muito prejudicial por conta do imposto de renda, a portabilidade é muito prejudicial por conta das condições que você tem no plano de destino e por conta da obrigatoriedade, você perde o direito ao resgate ao transferir esse dinheiro para a entidade aberta, tá? Outro dado interessante que a gente trouxe aqui para vocês, né, ao planejarem o recebimento dos benefícios, é importante destacar a expectativa de vida atual dos participantes. Aos 50 anos, por exemplo, uma mulher tem expectativa de vida de 87 anos, um homem de 84, né? Aos 60 anos, a mulher de 88, 85, o homem. Então, vocês têm que se programar para viver bastante e
para ter um benefício duradouro e que cubra aí todo o período da sua aposentadoria. Então, é bom fazer simulações e decidir corretamente o valor que vocês escolherem para receber o benefício. E se optarem por resgate, vocês aí têm uma longa vida pela frente sem o suporte do benefício da Sabesprev, né? Então, para refletir um pouco sobre isso, né? A gente vai entrando, já começamos a falar sobre tributação, que tem um impacto muito grande aí na vida de vocês agora ao receber os benefícios, né? Então, é importante destacar, né? Quando você recebe os benefícios da Sabesprev, eles vão se somar aos seus rendimentos do INSS para fins de ajuste anual. Então, você pode receber do INSS um valor, da Sabesprev outro, e pode ser que no ajuste anual dê valores a pagar se a tributação somada passar dos 27,5, né? Então, é uma dica de ficar atento com relação a isso. Nos planos CDs, você pode optar pela tabela regressiva ou progressiva. Então, é importante analisar isso, essas opções, antes de escolher a sua opção de tributação. Eu vou falar sobre esses dois tipos de tributação na sequência. Durante a aposentadoria, algumas pessoas se utilizam da ferramenta de continuar fazendo contribuições para o plano de previdência para ter as deduções. A previdência é uma das coisas que mais ajuda na dedução do imposto de renda. Você consegue deduzir até 12% da sua renda bruta com as contribuições de previdência. Então, quem está no BD, por exemplo, pode ficar no plano de reforço como autopatrocinado, pagando contribuições que vai continuar deduzindo do imposto de renda e vai juntar dinheiro para ter um benefício adicional no futuro, tá? Quem está no Sabesprev Mais pode fazer contribuições mesmo estando aposentado ou se estiver aguardando receber o benefício, optando pelo BPD que eu comentei, pode ficar fazendo contribuições esporádicas para o plano, tá? E abatendo esses valores do imposto de renda e atualizando o seu saldo, que vai mudando de base para recebimento do benefício. Então você se escapa do imposto e aumenta o seu patrimônio também, tá? Na tabela progressiva, ela se aplica a, exclusivamente ao plano BD e opcionalmente ao plano Sabesprev mais e reforço. A tabela progressiva, ela é a mesma tabela, mesmo tipo de tributação que se aplica aos salários que vocês recebem enquanto ativos, tá? O valor da alíquota é maior conforme o valor recebido. Então, se você recebe um valor até 2.800, de 2.200 a 2.800, 7,5. De 2.800 a 3.700, 15. 3.700 a 4.600, 22,5. E acima de 4.600, 27,5%. Tá? Essa tabela ela é, é sujeita ao ajuste anual. Então, tudo que você receber, depois soma-se para fazer o cálculo lá na declaração. Então, se você recebe INSS, recebe aluguéis de uma casa, um apartamento, alguma coisa, a Receita vai somar tudo e vai ver se todas as suas rendas passaram de 4.600, vai aplicar 27,5 sobre tudo, e aí, se você pagou menos imposto na fonte, vai ser obrigado a pagar a diferença na declaração de ajuste anual, tá? Aqui alguns exemplos de cálculo de imposto de renda. Eu peguei duas pessoas com o mesmo valor de benefício, um com 60 anos, outro com 67, esse com dependente, esse 100, para a gente ver como é que funciona. Então, eu pego o valor bruto, deduzo o dependente, né, esse tem, esse não tem. Existe uma parcela isenta quando a pessoa completa 65 anos, em que ela passa a ter dedução de R$ 1.903, tá? Existe um desconto simplificado se a somatória das deduções da pessoa não chega a 564, aplica-se 564 ao todo, né? Então, a diferença aqui, a gente jogou aqui no desconto simplificado, a base tributável, então, passa para essa pessoa para 6.400, para essa 5.096. Os dois têm a mesma alíquota, porque estão acima de 4.600, e o valor de imposto de renda para essa que tem 60 anos vai ser 873, e para essa que tem 67, R$ 505, tá?
Então, depende do valor, da idade, outros fatores aí no cálculo do imposto de renda. Mais uma vez aqui dando um exemplo, né, num exemplo de resgate, a aplicação do imposto de renda vai dar aqui numa reserva de 675, 184 mil reais de imposto de renda, que equivale aí a 140 contribuições médias do participante, tá? Então é bastante imposto jogado fora aí na hora de receber o resgate. Com relação à tabela regressiva. A tabela regressiva ela foi criada e ela é optativa, e você, ao contrário da tabela progressiva, que você paga mais imposto de renda conforme o valor, essa aqui você paga menos imposto de renda conforme a idade do dinheiro que você está recebendo. Então vamos lá. Se você está recebendo valores equivalentes a contribuições feitas acima de 10 anos, você vai pagar só 10%. De 8 a 10, 15%. De 6 a 8, 20%. Então, eu vou dar um exemplo aqui para vocês entenderem como funciona. Imagina que esse é o retrato do saldo de uma pessoa hoje que tem essa divisão. O total do saldo dela acumulado, que hoje tem mais de 10 anos, é de 84 mil. De 8 a 10, 85. De 6 a 8, 87. De 4 a 6, 69. De 2 a 4, 59. E até 2 anos, 69. Se essa pessoa optar por um benefício mensal de R$ 2.000, por exemplo, o primeiro, 5 mil reais que seja, o primeiro valor eu vou pegar do mais antigo. Então eu tiro 5 mil desses 84 e pago para a pessoa. No outro mês, eu vou ver, tem saldo acima de 10 anos? Tem. Então eu vou tirando desse acima de 10 anos. E vou tirando esses 5 mil por mês desses 84. Antes de eu terminar de consumir todos esses 84, vai demorar mais de 2 anos, e obviamente esses valores que hoje estão entre 8 e 10 vão começar a pular para essa casinha de mais de 10 anos. Então, a tendência é que eu continue pagando essa tributação de 10, porque esses valores eles vão pulando de estágio, vão envelhecendo, né? Então, eu continuo recebendo. Então, nesse exemplo aqui, uma pessoa que nessa configuração começar a receber um benefício de 5 mil reais tributado a 10%, a tendência é que ele seja tributado a 10% para sempre. Porque antes de terminar essa caixa, essa já envelheceu, antes de terminar essa já envelheceu, e todas elas vão acabar entrando na faixa dos 10%, ok? Agora, se eu for receber na forma de resgate, na tabela regressiva, aí a tributação ela vai fatiar cada pedacinho, porque é um pagamento do total à vista, então eu vou pagar 35% sobre esse pedaço, 30% sobre esse, 25% sobre esse, e assim sucessivamente. Vai dar aí 98 mil reais de imposto de renda, na tabela regressiva, cerca de 21,5% de imposto. E o imposto da tabela regressiva, ele é exclusivo na fonte, tá? Ele não está sujeito à dedução na declaração de ajuste anual e nem de somatório com outras rendas. Então, ele tem aquela tributação e não soma com outras rendas para apuração da declaração de ajuste anual. Tá? Voltando aqui, reforçando mais uma vez as diferenças da Sabesprev para bancos e seguradoras. Sabesprev não tem fins lucrativos, tem um custo muito mais baixo do que as seguradoras. Na Sabesprev, vocês têm colegas de vocês participando da gestão da entidade, estão lá no Conselho Deliberativo, no Conselho Fiscal, tomando as decisões sobre os seus planos, sobre o seu futuro, o que vocês no banco não têm. No banco, vocês têm o interesse dos acionistas em primeiro lugar. O corpo diretivo da empresa, o plano é o mesmo plano que você tem, é o mesmo plano que eu tenho, que a Carla tem, que o Roberto tem, o plano de reforço, o Savioli tem o plano Sabesprev Mais. Então, todos os planos que nós temos são os oferecidos para vocês, não tem o plano diferenciado para ninguém.
Os benefícios são pagos com 100% dos recursos acumulados, né? Você sempre vai estar recebendo um benefício com base no seu valor rentabilizado, tá? Você não compra uma anuidade igual você faria nos bancos ou seguradoras. A rentabilidade é toda transferida para a sua reserva. Nos bancos tem taxas mais altas de reversão de rentabilidade. A gente está sempre à disposição com plantões de atendimento, a gente está sempre com os canais de atendimento disponíveis. Geralmente no banco, depois que você fizer a sua portabilidade, o gerente ganhar a comissão dele, você provavelmente nunca mais vai conseguir falar com ele. E ele também não é especialista em previdência, ele é gerente de banco, é o Previdência, o PGBL é mais um produto na prateleira, ele não conhece a fundo o que ele está te vendendo e ele só está interessado na comissão que ele vai ganhar. Além disso, a Sabesprev está preocupada com o seu futuro, sua aposentadoria, e oferece um plano de preparação com diversos cursos, diversas coisas que você pode estar participando, tá? A Sabesprev está com o Plano Família, lançou recentemente um plano em que ele oferece para os seus familiares um plano tão bom quanto que vocês têm, tá? Então, é um plano numa entidade fechada. O que acontece? Antes, o plano, para entrar na Sabesprev, você precisaria ser necessariamente empregado da Sabesp. E às vezes você tinha lá um primo, um irmão, o que seja, que não trabalhava numa grande empresa que oferece um plano numa entidade fechada com todas essas vantagens que eu comentei, e ele era obrigado a procurar um plano num PGBL de banco que não tinha todas as vantagens de ter um plano numa entidade fechada. Agora, com o plano família, vocês podem indicar, né? Você só faz a indicação, o responsável pelo pagamento das contribuições é o indicado. Indica aí parentes até quarto grau, um primo, sobrinho, cunhado, enfim, para aderir a um plano da Sabesprev com todas as vantagens que eu comentei, tá? Então, é um plano novo que a gente está divulgando bastante, já tem bastante gente, o patrimônio está crescendo e é muito interessante aí para vocês e até mesmo para os familiares, tá? O programa de preparação para aposentadoria que eu comentei anteriormente, a gente tem o Faça por Você. Como a gente está com tempo curto, eu não vou mostrar, mas depois entra no YouTube lá e demonstra, pode olhar todos os vídeos que tem. Para esse momento de tomada de decisão, é muito importante dar uma olhadinha nos vídeos lá no YouTube da Sabesprev, tá? A Sabesprev, ela está em expansão, ela está crescendo, criou o plano família, a gente está buscando novos clientes, novas empresas que podem entrar no plano, nos planos oferecidos pela Sabesprev, como instituídos. A gente está focando também em municípios e estados, a gente está prospectando novos clientes, tanto pessoas físicas como pessoas jurídicas, tá? Em relação à Sabesp, no novo estatuto da Sabesp, que foi aprovado recentemente, pouco antes da privatização e continua vigorando, ele tem um artigo que ficou consignando a Sabesprev como administradora dos planos de previdência. Então, a companhia permanecerá como patrocinadora nas condições atuais dos planos previdenciários administrados pela Fundação Sabesp, a Sabesprev, nas modalidades benefício definido e contribuição definida, vedado em ambos os casos ingressos de novos participantes, tá? Então, isso já era uma coisa que já acontecia, os planos estavam fechados, e também fica vedada a ampliação dos benefícios. Então, a Sabesprev não pode aumentar os percentuais de benefício é, por conta desse artigo aqui, tá? Mas isso garante a Sabesprev como administradora dos planos da Sabesp, tanto do plano BD como do plano CDs, do reforço e do Sabesprev+, tá? A Sabesprev sempre está divulgando muitas informações aí nas redes sociais. Vou pedir aí para vocês fazerem a leitura do QR Code e fazerem a inscrição aí nas redes sociais da Sabesprev para continuar recebendo informações sobre a aposentadoria de vocês, sobre os planos
e sobre dicas aí para a vida, tá? Gostaria de agradecer a todos aí a apresentação, a presença, né? E vamos abrir para as perguntas, ok? Obrigado. Obrigado, Gustavo. Muito boa apresentação, né? Acho que tirou bastante dúvidas aí dos participantes, mas temos várias perguntas aqui também. Vamos lá. Rodrigo, tenho 38 anos de idade e gostaria de saber com a Sabesprev, se consigo tirar o meu valor aplicado. Certo. Posso? É, a gente comentou, né, que é possível, o resgate é possível, Não né? é recomendável, né? Não, de forma alguma. Ele com 38 anos, saindo agora, eu recomendaria ou o BPD, né, que é ficar, depende aí do tempo de plano que ele tem, ou até o autopatrocínio. Se ele já tiver recolocado, se tiver outro emprego em mente, ele pode continuar contribuindo para o plano, porque às vezes para a empresa, se ele for ficar como autônomo, ou se for para uma outra empresa que não tem um plano de previdência, ele pode continuar investindo para a previdência dele no futuro. Uma Foi pessoa de 38 anos, ela vai ter mais algumas reformas da Previdência pela frente. Então, ter previdência complementar são para poucos. Então, jogar fora ela, previdência complementar fechada, né? Porque a fechada é a elite da elite no país, não é previdência de banco, tá? Então, é recomendável que fique, mantenha-se no plano, fazendo aportes em alguns momentos que puder. Isso vai contribuir muito para a sua previdência lá na frente, uma vez que ele deve contar com bem menos da previdência social. Certo. essa pergunta entrou no Fernando, chat, essa pergunta entrou no chat antes da gente começar a falar, né? Então, acho que ficou claro pro Rodrigo aí por que que ele não deve resgatar o plano dele, né? é, Fernando, explicar a rentabilidade de 2024, plano BD igual a 10,3% e o mais igual a 1,2%. Vamos lá. Então, como eu falei, né, agora depois de toda a explicação que o Guga deu, e, né, a gente teve essa oportunidade de ouvir todo o funcionamento, vamos falar da marcação na curva e na marcação a mercado. Vocês se lembram que a Carla, lá no comecinho da parte dela, falou que o plano BD é um plano mutualista e que os CDs são individuais, né? Então, por ser um plano mutualista, né, a gente consegue fazer a previsão acurada de quanto o plano vai receber, e principalmente de quanto ele vai pagar, quando ele vai pagar, a gente consegue fazer uma, uma imitação do comportamento desse passivo do plano ao longo do tempo com títulos públicos. E para essa imitação ficar ainda melhor, a gente faz o que a gente chama de marcação a mercado, ou seja, é, marcação na curva, desculpa. Como a gente contabiliza o resultado desses títulos públicos que a gente compra pela taxa que a gente adquire. Então, se a gente comprou um título público a inflação mais 7, a gente, todo dia a gente pega essa taxa de 7% e transforma numa taxa diária e adiciona no valor do dia anterior. Então, isso transforma o plano BD, o comportamento do ativo do plano BD numa linha reta ascendente, né? Por outro lado, os planos CDs, o reforço e o Sabesprev+, eles são contas individuais. O que isso significa? É que cada participante vai receber nas suas contas individuais o que contribui, o que a Sabesp contribui e a rentabilidade que o plano oferece. Isso não nos dá a possibilidade de fazer a mesma coisa que a gente faz no plano BD, que é marcar os ativos na curva. Então, apesar de em 30% do patrimônio do plano Sabesprev+, ser composto exatamente dos mesmos títulos que o plano BD tem, o resultado que a gente contabiliza é diferente. Os títulos são iguais, vencimentos iguais,
comprados às vezes no mesmo dia, a gente não pode fazer a contabilização da mesma forma. É, então, para vocês terem uma ideia, se a gente contabilizasse o plano, os títulos do plano BD, da mesma forma que a gente contabiliza os títulos dos planos CDs, a rentabilidade do plano BD em 2024 seria entre 10 e 15% negativa, ok? Então, o que acontece primeira explicação desses 10% olha, o plano BD tem 90% dos ativos compostos por títulos públicos que são marcados na curva que se comportam desse jeito que eu falei, todo dia um pouquinho de rentabilidade adicional. No Sabesprev+, a gente tem, e no reforço, a gente tem algo em torno de 30% nessa carteira de títulos públicos que não, a gente não pode marcar na curva, a gente tem que marcar mercado. E além disso, o plano tem outros ativos, é, como ações de empresas listadas, ações de empresas não listadas, fundos imobiliários, crédito privado, quer dizer, é uma cesta muito sofisticada de ativos. E cada um desses ativos se comporta de uma maneira diferente. E, infelizmente, em 2024, o mercado, o cenário que se concretizou no mercado trouxe uma desvalorização para essa cesta de ativos que a gente tem no Sabesprev mais e no reforço. Tá Então, bom. isso explica a diferença de rentabilidade. Tá bom, Fernando, obrigado. Posso exercer a opção de saque de 25% no momento posterior à minha aposentadoria e não no momento do meu desligamento? Não. A opção dos 25% é juntamente com a opção do primeiro recebimento do benefício. Então, você tem a opção de sacar até 25%, junto com o requerimento do benefício, e depois passa a receber o benefício escolhido. Essa opção é só no momento do ingresso do recebimento do benefício. É, Não aposentado, posso sacar o saldo do Sabesprev mais ou receber parcelados antes da aposentadoria? Esse caso aí eu até tinha comentado aqui no chat. No Sabesprev Mais não tem vínculo com aposentadoria. Então vai depender muito da idade dele, né? Se ele tiver mais de 50 anos, ele pode receber o benefício mensal sim, sem estar aposentado. Tá. Explicar as opções de uso do montante existente para cada participante dos planos BD, reforço, Sabesprev mais. Exemplo, saque total, retiradas mensais e outros. Eu acho que já foi explorado aí na Sim, apresentação, né? sim. Quer reforçar mais alguma coisa? No plano, nos planos CDs, tem três formas de recebimento: a renda definida em reais, que você escolhe o valor e altera sempre que quiser, uma vez ao ano. Um prazo determinado, que você escolhe o prazo para receber aquele montante, e a renda atuarial, que é recalculada de acordo com o fator atuarial todo ano. São Tá as ok. três formas. Qual o momento que temos que dar entrada para início do recebimento e quais os documentos necessários? Como fazendo a escolha para o tipo de benefício no CD? Existe consultor online no momento da escolha? Se você quiser mandar uma mensagem no e-mail da Sabesprev, falando que você está com dúvidas sobre essas opções, você vai receber todo o material com todas as explicações sobre as formas de recebimento, sobre saldos e tudo mais. E com base nesse material, você pode tirar suas dúvidas depois pelo WhatsApp ou ligando diretamente na Sabesprev. A gente está sempre à disposição para orientar, para você tomar a melhor decisão. Tá? Então, a gente está sempre orientando, mas os casos individuais você pode tirar as dúvidas conosco sem problema algum. Tá. Norberto perguntou se no momento do saque da aposentadoria incide IR. Você já explicou, né, que incide e é pesado. Exato.
Sou participante do plano BD e ainda não me aposentei no INSS. Terei que pagar alguma contribuição até conseguir me aposentar no INSS? Terei que pagar a contribuição do déficit? Como farei esses pagamentos? Tá? Hoje em dia, quando a pessoa se desliga, como eu falei, se ele tiver aderido antes de 2006 e se a soma da idade dele com o tempo de serviço for maior do que 60, por exemplo, ele está desligado com 40 e tem mais de 10 anos, mais de 20 anos de empresa, ou se desligado com 50, e, enfim, a soma da idade e o tempo dele tem que dar mais do que 60. Ele não precisa contribuir com nada durante o período em que ele está aguardando sair o INSS, tá? Se ele tiver aderido depois de 2006, ou se ele não tiver a soma da idade ou o tempo de serviço maior do que 60, que são raros os casos, como a maioria das pessoas aderiu ao plano bem antes, né? Teria que pagar uma contribuição é, anual aí de risco, tá? Mas não é o caso, provavelmente não é o caso. Então a opção dele é ficar aguardando para sair a aposentadoria e começar a receber conosco. Tá. Uma pergunta aqui que eu não entendi muito bem, eu não sei se tem a ver com o Sabesprev. Existe um tipo de seguro chamado Whole Life que cobre doenças graves e você consegue resgatar o dinheiro investido. Não é uma previdência, mas é uma opção de proteção. Investir na Sabesprev seria uma opção melhor do que estar nesse seguro de vida? São opções diferentes, né? É, O seguro tem uma característica. Esse seguro é um seguro muito caro, né? Ele é um seguro importado, ele é um seguro bem caro. É feito para cada pessoa, cada um vai ter um valor diferente, com as proteções, pode se agregar um monte de coisa lá. Previdência, você paga com dedução tributária, você tem sucessão, né? Não corre inventário. Lá no seguro você pode proteger algumas pessoas, de fato, mas nem não é o seu patrimônio, né? É uma importância assegurada, né? Não é o patrimônio seu que você vai colocar na previdência. Por exemplo, eu posso vender um imóvel e colocar tudo na previdência, como nós já tivemos aqui. Por quê? Porque eu quero deixar para os meus dependentes que não, né, que para não correr inventário nem nada. Isso é uma possibilidade em previdência. Ah, eu quero fazer contribuição para deduzir tributação. Isso é em previdência. Em seguro, não. Em seguro, eu vou contratar uma importância segurada. Ele não faz parte do meu patrimônio. Eu não posso colocar contribuições extras lá para reverter para o meu futuro ou para proteger alguém, né? Mas aí é de cada pessoa, né? Ter um seguro de vida, gente, eu acho que é importante ter, dependendo da característica da pessoa, né? Se eu sou uma pessoa solteira que não tem ninguém para proteger, para que que eu vou ter um seguro de vida, né? tá bem. Agora, se eu tenho uma doença, preciso ter uma proteção maior ou não, aí vai depender de cada pessoa. E Tá bom. geralmente, só um complemento aqui, Zé Luiz, como a Carla falou, às vezes esses tipos de seguro até são atrelados a uma reserva, né? Se a pessoa não triga aquele, não aciona aquele seguro de vida por um evento de doença grave, ela tem uma reserva lá que ela pode até sacar. Mas geralmente, como a Carla falou, é um seguro caro. E essa opção de investimento é uma opção de investimento ruim, né? Então, a gente tem que fazer a distinção bem. Ó, a gente está aqui na Sabesprev, a gente está falando de previdência. No seguro de vida, a gente está falando de um seguro de vida. São coisas absolutamente diferentes. Tá. Posso alterar o modo de recebimento, prazo determinado, atuarial, etc., durante a fase de recebimento ou a opção feita no momento da aposentadoria é imutável? É imutável. Você escolhe a forma de recebimento no momento da aposentadoria e daí você não pode alterar posteriormente, de acordo com o regulamento vigente atual, tá? É, Por isso que eu até recomendo o valor em reais, que é mais flexível, né? Você pode mudar o valor dele conforme você queira. Ao escolher por prazo determinado, ele vai acabar naquele prazo. E se estiver chegando perto do prazo, você fala, não, agora eu quero mudar para renda em reais, não dá. Você vai acabar o prazo, vai encerrar o benefício. Tá? Então, no regulamento atual, isso não é possível. Tá. Na renda atuarial,
Cada ano que for apurado o valor, também se apura o tempo de duração em anos da renda? Sim, todo ano a gente, então na concessão inicial, a gente pega o saldo e verifica, divide pelo fator atuarial, que está embutido a expectativa de vida aí. No final desse ano, a gente vai pegar o novo saldo, que vai ter as retiradas de benefício e o ingresso de rentabilidade, né? Então, tem aquela variação, entra a rentabilidade e sai benefício, tem um novo saldo no final do ano. E a pessoa envelheceu mais um ano, mudou o fator atuarial dele, é um novo fator atuarial, eu reaplico sobre o novo saldo com o novo fator atuarial e vou chegar numa outra renda. Então, todo ano tem um fator atuarial novo e um saldo novo que vai gerar uma nova renda. Tá, ok. No plano BD, saindo agora no PDV e optando pelo BPD, acho que é benefício por desligamento, né? De que forma interfere no meu benefício? Será menor? E com relação ao déficit, como fica? Como eu falei, no BD você sai e opta pelo BPD, você vai ficar aguardando, né? Então, se você já tem os requisitos para começar a receber o benefício, já está aposentado, já tem a idade mínima de 55 anos, recomendamos que já dê entrada para começar recebimento, né? Se você optar pelo BPD, se você não tiver um dos requisitos e ficar em BPD, o benefício ele é calculado com base nos seus dados no desligamento e ele vai sendo atualizado todo ano até você ter os requisitos e começar a receber. Pelas regras atuais, você não paga o déficit nesse período de espera, no período de BPD, tá? E lembrando que o déficit, né, ele é um valor que ele é um percentual que é aplicado sobre a base de cálculo. Para os ativos, a base de cálculo é o salário e para os assistidos é o próprio benefício. Então, o valor que vocês pagam de déficit hoje é um percentual que incide sobre um salário. Quando esse mesmo percentual incidir sobre o benefício, o valor vai ser bem menor em reais, né? Então, vai ser descontado, vai ter um impacto menor aí sobre o valor do benefício. E nesse caso só vai pagar quando começar a receber. Tá bom. Quando poderemos contratar a Sabesprev para a definição sobre a portabilidade ou recebimento do benefício? Após a data da homologação? É, para tirar dúvidas sobre benefício, portabilidade, sobre as opções, você não precisa esperar o desligamento. Agora, se você for optar por requerer uma dessas coisas, você precisa ter a documentação em mãos e um dos documentos necessários é a rescisão com homologação. Então, se você já quiser fazer todo o processo de uma única vez, indo uma única vez a Sabesprev ou tirando as dúvidas e já mandando a documentação, né? Lembrando que para fazer o requerimento pode ser por e-mail, você pode mandar a documentação digitalizada. É importante ter todos os documentos e a homologação é um deles. Tá. Como fazer para alterar a forma de tributação de progressiva para regressiva? Pode ser feito a qualquer momento? A mudança da legislação que aconteceu no início de 2024 alterou o momento da opção para o momento do requerimento do benefício ou do resgate, tá? Então, você vai poder escolher quando for requerer o benefício. No formulário de requerimento do benefício, tem lá um campozinho em que você escolhe a tributação. Então, é nesse momento que você vai definir a tributação. Se você já fez a opção anteriormente, se você hoje é regressivo, porque fez a opção pelo regressivo na adesão, você pode reverter e escolher a progressiva agora. Se você era progressivo, pode optar pelo regressivo agora. Mas essa opção a partir de janeiro de 2024, ela continua sendo definitiva. Então, se você fizer a opção, você não pode mais voltar atrás. Tá? Então, é sempre importante. Mas no próprio formulário do benefício tem lá a opção pela tributação e o pessoal do atendimento consegue orientar sobre as diferenças, quanto você pagaria na tributação progressiva ou regressiva para você tomar a melhor decisão. Tá. Após ser desligado do PDV, penso em manter o capital atual do CD e reforço, sem fazer retiradas por enquanto, mas também sem fazer novos aportes. Pergunta:
será cobrada alguma taxa mensal para manter o capital na Sabesprev? Não, no plano Sabesprev Mais, o que pode acontecer é você optar pela cobertura de risco, que é uma cobertura adicional. Se você tiver menos de 60 anos, pode ser interessante, porque em caso de invalidez ou de óbito, nesse período, você tem uma injeção de recursos no seu capital para que ele seja revertido numa pensão. Então, se quiser pagar alguma coisa, pode pagar o adicional, a cobertura de risco. Mas se não, fica com o dinheiro investido sem, como não tem carregamento, não tem nenhum pagamento adicional nesse período. Tá. Para quem está no BD, como fica a questão do déficit após a aposentadoria? Eu acabei de comentar, né? Ele vai pagar um déficit. O déficit está previsto para se prorrogar até 2034. E o percentual é o mesmo do empregado ativo, porém a base de cálculo é o benefício, e aí o valor é bem menor, vai ser descontado um valor proporcional lá ao valor do benefício dele. Tá. Considerando o BD, se prosseguir pagando as contribuições de despesas, BPD, dentro de 3 anos, por exemplo, resolver resgatar, a regra será a mesma? Igualmente, não serão incluídas as contribuições da Sabesp? Sim, o resgate nunca leva contribuições da patrocinadora. Tá? O resgate de plano BD, não, independente de qualquer coisa, não tem essa opção. E no BD não paga despesas de BPD, É, eu também tenho essa questão, né? não paga Só nada. fica aguardando. No regulamento, consta a cláusula de renda convertida ao herdeiro? Então vamos lá. No plano BD, em caso de falecimento do assistido, os filhos menores ou os reconhecidos pelo INSS vão receber uma pensão por morte mensal. É, Então depende do reconhecimento lá do INSS. Nos planos CDs, você indica seus beneficiários. No plano reforço, você pode indicar qualquer pessoa, independente do grau de parentesco, para receber o benefício. No plano Sabesprev Mais, nós temos duas categorias de beneficiários, os preferenciais e os secundários. Os preferenciais, eles tem três categorias, né? São o cônjuge, filhos e pais, e havendo beneficiários preferenciais, vão receber uma pensão por morte no período que eles escolherem. Então, a reserva remanescente do assistido falecido vai virar uma pensão para essas pessoas. Não havendo beneficiários preferenciais, você pode ter beneficiários secundários indicados que vão receber a totalidade do saldo na falta do participante, né, na falta de beneficiários preferenciais, na forma de pagamento único do saldo total. Então, os beneficiários secundários podem ser indicados a qualquer pessoa, independente do grau de parentesco, e vão receber esse saldo em caso de falecimento, sem a necessidade de abertura de inventário, sem a necessidade de qualquer outra burocracia. É vitalício essa pensão, Gustavo? Não, no plano Sabesprev Mais e no reforço não, é com base no saldo, né? E no benefício definido no BD, para cônjuge é vitalício, né? Ou acompanhando o INSS, às vezes o INSS mudou a regra e não concede mais algumas pensões vitalícias, né? Então vai seguir o que o INSS conceder, mas geralmente pensionista é vitalício. Tá. Estou no BD com 58 anos de idade, me aposentei em 29 de janeiro. Em junho vai a 40 anos de Sabesp. No meu caso, qual seria a melhor opção em se tratando de recebimento mensal? Como ele é do Ele tem que BD, avaliar a necessidade dele, né? né? Mas o BD, como é no BD já caso está dele, aí definido. assim que ele sair, ele já pode dar entrada. A melhor opção dele é dar entrada quando sair da empresa. Tá. Já está aposentado com 58. Se ele sair, mesmo que só se ele optar pelo autopatrocínio, ficar pagando para depois receber mais para frente. Mas se ele, do jeito que é o regulamento hoje, se ele sair, ele já recebe benefício imediato.
Resumindo, a melhor opção para a Sabesprev mais é escolher e receber acima de 60 parcelas e continuar contribuindo, certo? A melhor opção é escolher uma forma de renda adequada à sua necessidade, né? É, eu, como eu falei, eu sugeriria a renda definida em reais, que é mais flexível, né? Então você pode escolher um valor menor para ter um consumo menor da sua reserva e às vezes consumir somente a rentabilidade. E fazer contribuições é uma ótima opção, porque você continua deduzindo essas contribuições do imposto de renda. Você pode continuar contribuindo para o mesmo plano, para o Sabesprev Mais, ou pode aderir ao reforço antes de se desligar da empresa e fazer contribuições no plano de reforço para receber esse benefício no momento posterior, tá? Mas essa é realmente pegou o X da questão, é receber e continuar contribuindo para ter dedução tributária. No BD, para quem tem mais de 70 anos, o valor chega a 70% do salário base mais ATS. Não tem relação com a idade. O valor do benefício do BD, ele vai ser 70% do salário menos o benefício previdenciário. Se o INSS efetivamente recebido por ele for o teto do INSS, vai ser o mesmo que a gente considerou no cálculo, e aí pode chegar a 70% dele. Vai depender, na verdade, do valor do INSS que ele recebe, não tanto da idade, né? Com 70 anos, se ele estiver aposentando agora, pode ser que ele receba, por conta dos fatores e tudo mais, um Tem a benefício questão do maior. benefício mínimo também, vai depender do caso. É, exato. É no Essa é mínimo melhor. 10% e no máximo 70%. é, Essa questão é mais melhor ver o caso particular dele no atendimento. Nos planos CD e reforço, qualquer que seja a escolha de resgate, incluindo o resgate integral, o plano será atualizado conforme as aplicações da Sabesprev? Sim, A gente tem uma. É bem importante até destacar a nomenclatura, né? A gente chama de resgate o resgate integral, né? Fora isso, a gente chama de benefício que é pago mensalmente, né? E sempre vai ser baseado no saldo rentabilizado, tá? A rentabilidade é toda revertida para o seu saldo, e continua aplicado mesmo recebendo benefício mensal. Como saberei os valores por ano de contribuição para decidir o regime de tributação, progressivo ou regressivo? Entrando em contato com o atendimento, a gente consegue simular a tributação progressiva e regressiva para você poder escolher no momento do requerimento do benefício. Tá acabando. Me desligando da Sabesp, caso eu queira continuar contribuindo automaticamente, eu vou para o reforço ou continuo no Sabesprev mais? É uma questão de escolha. Se ele for do plano Sabesprev Mais, ele pode continuar contribuindo no próprio Sabesprev Mais, ou se ele quiser fazer a inscrição no reforço antes de se desligar, é possível, e aí ele vai ter dois cestos diferentes de ovos para ele poder usar em momentos diferentes. Então ele pode continuar contribuindo no plano de reforço para receber o benefício imediato, ele recebe do Sabesprev Mais e continua aplicando no reforço para receber posteriormente. Se ele continuar fazendo as aplicações no próprio Sabesprev Mais também é possível, mas aí ele continua recebendo do mesmo fundo, digamos assim, né? ter duas caixinhas é sempre interessante, porque você pode deixar em momentos diferentes e fica mais organizado, né? Eu Exato. tive uma leitura diferente da pergunta do participante, que é, assim, tive a impressão que ele perguntou se a transferência do Sabesprev mais para o reforço vai ser compulsória por causa da perda de vínculo. Não, Não, você é essa Não, a fica no plano resposta que que nós você demos. está. É, só para esclarecer. Tá. Na BPD, realidade, ele quer saber o seguinte: eu continuo no mais ou faço a contribuição no mais ou faço a contribuição no reforço e faço adesão ao reforço? É isso certo. que ele quer saber. Eu, por exemplo, tenho mais reforço e família, porque eu tenho um planejamento de vida de receber cada um em um momento diferente, tá? Aí Tá. vai do estilo de cada pessoa. BPD,
Como ocorre o pagamento das despesas administrativas? Hoje o BPD não tem despesas administrativas, tá? A taxa de carregamento é zero, então não tem essas despesas no BPD. Eventualmente, a pessoa no Sabesprev Mais pode querer pagar as contribuições de risco, né? E no BD, só se ele fez adesão depois de 2006 e ainda não tiver a questão de ter a idade e tempo de serviço maior que 60, também paga suas contribuições de risco. Então, assim, BPD não tem taxa administrativa. Tá. Deixa eu só dar um recado aqui, antes de. Tem mais duas ou três perguntas só. Pessoal, nós estamos encerrando o recebimento de perguntas, tá? Já são 12 horas, meio-dia, né? Nós precisamos encerrar. Se vocês tiverem alguma pergunta, tal, manda para a APS, tá? E a gente procura o esclarecimento e devolve para vocês, tá? Ou pode também se dirigir diretamente ao atendimento da Sabesprev, ok? Tem um tempo mínimo para ficar no BPD? Não. Você, no Sabesprev Mais e no reforço, você pode ficar indefinidamente como BPD e passar a receber o benefício quando você quiser. No BD, você pode ficar em BPD até atingir os requisitos para você aposentar, né? Mas também, se você quiser, só se você passar dos 60 anos em BPD e já aposentado, a gente vai pagar a partir dos 60 anos, que é a data limite, né? Então, no BD, vamos supor que você não tenha requisitos ainda para começar a receber o benefício e opte pelo BPD. E daí você venha dar entrada com 61 anos. Você já está aposentado desde os 60 ou antes e você requereu com 61 anos. A gente vai pagar a partir dos 60, vai pagar um período retroativo. Tá? No BD, assim que você tiver direito a benefício, o ideal é você já requerer. O BPD não tem impacto no plano BD. No reforço, no Sabesprev Mais, aí sim você pode manter o dinheiro investido. Quanto mais tempo investido, mais reserva você vai ter, melhor o benefício que você vai ter no futuro. Tá. Os 25% de saldo, ele é tributado? É tributado pela tabela regressiva ou progressiva, conforme a sua opção. Tá? Última pergunta, Gustavo. Tenho 60 anos, minha aposentadoria saiu agora, em janeiro. Vou sair pelo PDV em abril. Posso resgatar saldo do plano BD em quantas parcelas? E seria recomendado qual plano para continuar? Vamos lá. Se ele é do plano BD, é isso, né? Se ele é do plano BD, como eu falei, o resgate não é uma questão interessante. Lembrando, quando a pessoa fala resgate, a gente está pensando em retirar o saldo. O benefício do plano BD é vitalício. Então, se ele tem mais de 60 anos, está aposentado e sair em abril, ele vai começar a receber o benefício dele a partir do desligamento da empresa do plano BD. Tá? Se ele pedir o resgate, ele vai receber as contribuições pessoais dele e abrir mão desse benefício vitalício. Então, o João aí, não faça isso, escolha o requerimento do benefício para assim que você se desligar, tá? A parte final da sua pergunta, em qual plano você pode continuar, imaginando que você queira continuar contribuindo com outro plano, né, para ter o segundo benefício mais para frente, você pode optar pelo plano de reforço antes de se desligar em abril. Você faz adesão ao plano de reforço e aí você vai sair em abril, começar a receber benefício do plano BD e continuar contribuindo para o plano de reforço. Né? Você mantém uma reserva, deduz do imposto de renda e quando você tiver com 65, por exemplo, você pode começar a receber esse benefício do plano de reforço também. Tá bom, então terminamos por aqui. Eu queria agradecer essa Sabesprev aí, através do Ô, Roberto, Zé, vamos Carla, só dar um Fernando e aviso Té. antes da gente Oi? terminar? Vamos só fazer um repasse antes da gente terminar, né? O pessoal que Sim. está saindo no PDV vai receber as indenizações. Alguns avisos importantes, o Fernando complementa, mas passando rapidamente.
Peguem todas as suas despesas mensais, né? Refaçam as despesas mensais agora após o desligamento. Calculem 12 vezes elas e coloquem em um fundo de liquidez alta. Então, por exemplo, um CDB diário, tá? Isso é muito importante para vocês pagarem as suas despesas aí no curto prazo. E recalculem isso com constância e avaliem este fundo, tá? Outra coisa, fiquem longe de comprar carro novo, e longe de familiares que veem que vocês estão recebendo alguns dinheiros e vão querer dinheiros emprestados ou vão querer fazer reformas, carros, viagens, coisas que a gente tem que primeiro guardar o dinheiro, colocar a bola no chão, porque dinheiro não leva desaforo, né? Então ele termina rapidamente. O montante parece alto, mas as necessidades humanas são maiores do que qualquer montante, tá? E família nem sempre é um bom conselheiro, tomem cuidado com isso, ok? Outra coisa é gerente de banco, ele precisa bater meta, ele precisa levar lucro e levar lucro para o acionista, tá? Cuidado, eles vão te colocar plano de previdência PGBL, que é diferente do nosso. Eles vão pedir para vocês tirarem o dinheiro daqui e levar para eles. Eles vão colocar plano de capitalização, seguro de vida. Vão colocar um monte de coisa para vocês. Tomem cuidado com isso. Não corram riscos, né? Dificilmente, a essa altura do campeonato, vocês vão ter chance de uma nova indenização, tá? De ter a indenização de 30 a 40 anos de empresa. Cuidado com isso, tá? Precisar da Sabesprev para uma dica aqui, outra dica ali, a gente também ajuda, tá? Então, tomem cuidado com essas coisas. Procurem, não é, tudo que vocês ouvem, procurem ponderar, né? Não deixem a emoção falar mais alto e não tomem decisões precipitadas. Decisões precisam ser tomadas agora. Não tem prazo para receber o benefício, não tem prazo para aplicar o dinheiro. Recebeu, caiu na conta? Coloca num fundo DI, num fundo CDB que está ali com liquidez. Depois vocês vão pensando o que fazer, tá? Então, tomem cuidado com essas coisas. Eram essas as dicas que eu queria dar. Eu só queria complementar com uma coisinha, né? A Carla foi ótima no que ela falou. Aquela live que eu coloquei lá no comecinho, no chat, também com o professor Marco Silvestre, excelente. É assim, a única dica que eu dou para vocês é pensem muito bem no que vocês vão fazer. Porque o dinheiro vai entrar na conta de vocês e é muito fácil sair para alguma coisa. Antes de antes do dinheiro sair da conta de vocês, pensem uma, duas, três vezes. Façam um orçamento, é chato, mas é preciso. Façam uma avaliação das despesas que vocês têm, né? Cuidado com as despesas que não te trazem nenhum tipo de benefício, né? Por que eu estou dizendo isso? Uma vez que o dinheiro saiu da coisa, vou comprar um imóvel, eu vou investir vou ser sócio do meu primo, sócio do meu cunhado, que seja. Uma vez que o dinheiro saiu da conta de vocês, é muito difícil ele voltar e ele vai voltar picadinho, né? Então, tomem cuidado, pensem, analisem, estudem. Não tem prazo, não tem pressa para isso, né? E o dinheiro saiu, vai ser difícil ele voltar. Então, tomem cuidado com isso, né? E E preservem, se é, preservem, uma- não falem para ninguém, não comentem os valores que vocês recebem, a situação de vocês. O segredo é a alma do negócio. e assim, a gente está aqui à disposição de vocês. A gente, se for preciso, a Essa, gente faz outra live, faz essa, outra coisa, mas a gente está aqui para vocês. essa live, Fernando, que foi colocada lá no chat, é sobre aqueles 7 motivos que você pode fazer e o que não pode fazer. É exatamente É essa. muito boa essa live. Aconselho vocês a assistir. Realmente é muito boa. Eu repostei aqui no chat agora, no finalzinho, para Legal. pegar quem, tá? Tá. Então, eu queria agradecer aí essa Besprev, Carla, Fernando, Gustavo, dar um abraço no Roberto, tá? E se eu sentir a necessidade, assim, eu estou acompanhando bastante o grupo, né? E de outros esclarecimentos que justifiquem uma live, eu volto a falar com vocês, tá? E a gente programa aí se vocês concordarem, tá?
Legal, legal. Então, pessoal, a APS está aqui de portas abertas para vocês. A Sabesp está passando, né, por uma mudança aí muito significativa, né? Não é mais a Sabesp que a gente trabalhou e conheceu, né? Agora é uma empresa privada. A gente está numa expectativa de que tudo possa transcorrer numa normalidade tranquila quanto a Sabesprev, quanto a plano de saúde e tal, mas quero dizer para vocês que nós estamos preparados para defender os seus direitos se for necessário, tá? Nós temos excelentes advogados, temos uma estrutura boa para atender, certo? E nós não hesitaremos em tomar providências cabíveis para defendê-los, tá? Só que é o seguinte, nós só podemos defender associados, tá? Nós podemos representar associados. Não somos como um sindicato que representa uma categoria, independente de ser associado ou não. A legislação não deixa a gente representar não associados, tá? Então, estamos de portas abertas, né? A qualquer momento, inclusive para esclarecer dúvidas e dar os encaminhamentos aí necessários. Gostaria de agradecer a presença de todos, né? E sejam bem-vindos aí à nova categoria de aposentados, né? E os que não são aposentados, que prossigam aí numa carreira promissora aí, de forma que daqui a um tempo também consigam sua aposentadoria, tá? Um abraço a todos aí. Obrigado, Tchau, Carla, tchau. Fernando, Tchau, Gustavo. gente. Hello. Obrigado, Grande Edna. abraço a todos. Tchau.